agora nós vamos pensar o seguinte, lá no módulo 6, tinha uma atividade, né, que era um estudo, um movimento de vocês olharem, né, no AVA, um movimento de vocês olharem os resultados, né, e depois vocês trazerem aí uma proposição. E aí, o que a gente fez aqui? Nós trouxemos um estudo de caso, né? Então, olha só, em um encontro formativo, né, vocês vão ver aí que uma escola, né, de nome Girassol, hipoteticamente falando, né, tem uma prática de analisar resultados, né, de olhar os resultados e fazer proposições, certo? E essas proposições, elas são sempre focadas na formação, para que a gente busque coletivamente, a escola busque coletivamente quais são os resultados. Aí veja, o estudo de caso, né, que a gente vai fazer aqui juntos, né, é pensar, olha, aqui nós temos um resultado de avaliação externa, como vocês falaram aqui agora há pouco, e eu quero que vocês analisem junto comigo, né, essa problemática. Então, nós temos ali um estudo de caso dos anos finais. Aqui nós temos um aprendizado baseado em 2019, 24% em português e 9% em matemática. Como é que vocês olham esses resultados? Estão bons? Não, pelo contrário. Está baixo? Estão baixos. No universo de 100%, os estudantes só conseguiram 24% de aprendizado em português, né? Isso. Hã? Não chegou a 30, né? Exatamente. E no 9º ano, né, nós temos aí um percentual de 9%. O que a gente tem aí uma gravidade, né, muito importante, na verdade, né? E aí a gente tem aprendizado, fluxo, né, que os dois juntos, né, geram a nota do IDEB. A gente sabe que as pessoas querem trazer apenas, às vezes a gente tem um preconceito com o IDEB, e a gente diz assim, é porque é só índice, não sei o que e tal. Não é, não é. A gente precisa sair desse lugar. O que eu defendo a avaliação externa é apenas uma parte do currículo, não é tudo, é verdade, mas é uma parte importante e na verdade, um parâmetro importante para que a gente olhe o ensino, né? Porque nós precisamos entender o que é que o IDEB avalia? O ensino, não é isso? A gente foca muito naquele estudante, mas é o ensino que está sendo avaliado. E aí a gente tem esse movimento. A gente sabe que o movimento de olhar fluxo e também a nota da prova, né, que vão gerar uma nota para nós que a gente chama de Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, a gente vem no movimento aí de municípios que vão crescendo, outros estagnados, outros, né, tem um movimento bem crescente. Eu trabalhei em muitos municípios, tanto na Bahia quanto em São Paulo, né, que a gente via uma preocupação muito grande em olhar, não apenas buscar índice, mas ensinar de fato, né, para que os estudantes garantam, como eu falei anteriormente, assegurem as habilidades no tempo certo para assegurar também esse resultado. E aí lá no AVA tem as seguintes perguntas, né? Aqui no AVA tem, olha, a partir da leitura dos dados, visando mobilizar estratégias que contribuam para as aprendizagens dos estudantes e têm impacto nas avaliações externas, a coordenadora propôs 3 questões mobilizadoras, certo? Quais foram as questões? Essas questões são as mesmas que estão lá no AVA para vocês, ok? Então tem, o que estamos fazendo para melhorar os indicadores pedagógicos atuais? Quais as principais dificuldades vivenciadas nesse processo e o que podemos fazer para superar as dificuldades? Agora eu gostaria que vocês analisassem no grupo as respostas, olhando esse resultado
e também olhando as respostas. Eu acho que eu tenho aqui alguns estudos de caso desse, aí vou colocar no grupo para que vocês analisem coletivamente. A partir de agora, todos esses grupos que já foram formados, seguem até amanhã, certo? Para que haja aí uma conexão entre vocês e que vocês consigam produzir juntos, ok? Eu vou pegar aqui um material e vocês vão olhar o grupo, ou vão olhar essas respostas, voltar no resultado, pensar nas respostas, porque esse era o material que vocês fariam lá com o município de vocês. Posteriormente, o que é que nós vamos fazer? Vocês vão olhar o município de vocês, mas primeiro a gente vai olhar esse caso, ok? Belezinha? Deixa eu pegar. Agora, tá? Eu me posicionei aqui para ficar favorável, viu? Então vamos lá. A gente tem aqui, né, passamos por um movimento de olhar esse estudo de caso, né, que a gente viu aí esse resultado de português e de matemática, da avaliação externa, Prova Brasil, né, que todos nós conhecemos, que é um indicador, né, o IDEB é um indicador bem importante para a escola, né, e a gente precisa olhar para ele. E tem uma atividade no AVA onde vocês precisariam e vocês vão fazer isso aqui. Então, considerando os dados, né, foram feitas as perguntas. O que estamos fazendo para melhorar os indicadores pedagógicos atuais? Quais são as forças, né? Então, ali nós temos tomada de decisões em termos de fluxo escolar para garantir a aprendizagem de excelência a todos e todos os estudantes. O que é que vocês pensam sobre isso? Bem amplo, né? A gente achou que deveria primeiro mapear, né, essas dificuldades que estão tendo em matemática e português. Isso, mas vê só, aqui já tem um mapeamento, porque lá tem os descritores e tem as habilidades, e vocês vão conseguir olhar. Mapear as competências e habilidades que está faltando para que esses resultados. Fazer um novo diagnóstico, né? Mais detalhado. Mais detalhado. Qual foi a pedra de tropeço deles em português? Quando a gente olha no miudinho da escola, isso. Quando a gente consegue... Eu acho assim, tudo isso aí perpassa pela nossa discussão sobre educação integral. Porque assim... Vamos focar aqui, gente? A prova de português e matemática, mas não é só português e matemática que Não. está sendo avaliado ali. E se a gente não muda o nosso planejamento, pensando no desenvolvimento, né, dessa integralidade do ser, não vai mudar. Porque assim, e inclusive a gente, quem é de português, quem é de matemática, sofre muito na escola por isso aí, porque acha que a responsabilidade é só nossa Isso. da conta. Se acha que a responsabilidade é só nossa, não está pensando na educação integral, não está pensando no trabalho de articulação dos componentes na área. Enquanto esse pensamento não mudar, os dados vão continuar dizendo para a gente, muda, né, articula sua área, senão vai continuar desse jeito. Aqui eles pensaram, aqui tem um recorte, né? Porque como a gente sabe que é fluxo e aprendizado, a resposta, e lá a gente tem um problema também de fluxo, né? Bem importante. Aí aqui foi pensado... Isso. Só que não é o fluxo apenas que vai garantir a aprendizagem de excelência. Porque os estudantes podem estar dentro da escola, não evadiram e nem... evadiu, e o outro termo como é? Nem abandonou, né? Mas não, pode não estar olhando para a questão de... exatamente. Estou lá, mas eu não aprendo. Estou lá, mas eu não aprendo. Acontece, né? Gente, eu só queria colocar uma questão aqui. Essas respostas são reais, viu? Sim. É de verdade. A gente pegou lá, na verdade, lá dentro, para ficar mais real, de como é que a gente está pensando sobre essas coisas, né? Como é que a gente está olhando para esses resultados. E a gente sabe que é um curso, né? Que de repente a pessoa não teve tempo de pensar muito bem naquilo ali, e tudo bem. Mas a minha responsabilidade, a nossa aqui, é chamar para o chão da escola. Como é que a gente olha para o nosso resultado e como é que a gente se posiciona frente a esse resultado e como é que o DCRB me ajuda, né, ou o meu documento, né,
a melhorar ou criar melhores condições, reflexões, planejamentos, ações que possam, na verdade, me ajudar no enfrentamento desses desafios, né? Quem queria falar aqui atrás de mim já foi contemplado? Mariana, ainda nesta primeira pergunta, porque eu a vejo assim como muito macro, porque ela diz, o que estamos fazendo para melhorar os indicadores pedagógicos Atuais. Você pensa como um todo. E é pensar de novo a escola de uma maneira universalista e observar o quanto é importante todos os setores da escola, que estes setores é que vão formar E aí nós percebemos que a Secretaria Escolar é um setor muito importante e que está relacionado com essa questão do fluxo, porque essas questões do abandono, por exemplo, muitas vezes o aluno, no ato da matrícula, vocês têm ali o quantitativo de alunos por sala. E muitas vezes você tem 40 alunos no sexto ano A, um exemplo. Mas desde o início do ano, até esse período maio, por exemplo, que é o período de licença escolar, 20, o tempo inteiro 20. Mas você nunca teve 40. Então isso significa que se há meses a minha sala, de modo efetivo, é de 20 alunos, eu já não tenho os outros 20. E exatamente isso também é que vai declinar o IDEB da escola, que é esta evasão escolar que chamamos neste momento de abandono. E esse abandono ele já aconteceu desde sempre naquela turma específica. Em muitos casos, esses alunos eles já estão até matriculados em outra instituição escolar, mas eles não fazem o trancamento de matrícula, eles não cancelam a matrícula. Então, é uma medida também estratégica, no ato da matrícula, as famílias serem sensibilizadas de um período específico de cancelamento das matrículas, para que isso não entre no censo escolar. Se as famílias tiverem consciência disso, né? No caso, elas foram informadas desse documento de matrícula, que até tal período, se não houver a presença, a participação sem justificativas, não é? Simplesmente um aluno ele não frequenta a escola, porque isso é um outro fator. E aí vem um outro fator muito importante, que é o índice altíssimo de reprovações. Esse índice alto de reprovações, e que nem sempre esta aprovação ou reprovação vai de fato dialogar e de uma forma específica apresentar esse aprendizado. Porque muitas vezes quando nós temos um 4 e um 5, esse 5 legitima uma promoção e o 4 uma reprovação. Mas do ponto de vista cognitivo, muitas vezes eles estão em um patamar similar. Sim. Tá? É. E aí vem essa forma de avaliar, e aí isso leva para um outro ponto, que é como avaliar. Quais são as formas de avaliar esse aluno? A avaliação qualitativa, quantitativa, as avaliações diagnósticas e tantos outros processos avaliativos. Esse entendimento de que é um processo, a avaliação é um momento único definido, que ele faz uma prova, e é isso que vai dizer o nível de aprendizado. É porque assim, ó, olha só, Nesse caso específico aí, nesse estudo de caso específico, há uma questão aí também que faz a gente pensar nessa questão da avaliação. Uhum. Por exemplo, a taxa de aprovação aí não é pequena. É uma taxa considerável, mas se a gente for analisar que 89% nos anos iniciais e nos anos finais 79% tem uma aprovação, e que a taxa do IDEB me diz que esses alunos estão com alguns problemas aí de alcançar as habilidades. Onde é que está o nosso maior problema, né? A prova, sim, né? Se ela aprova, ela está garantindo que ele conseguiu.
Isso. desenvolver as habilidades, mas a avaliação externa não. Exatamente. Então, se a gente não olhar também o que esses dados revelam para nós, é a leitura dos dados, o que é que ele nos revela, né? O que é que esse dado nos revela? Eu acho que falta muito, em muitas escolas, sentar para analisar esses dados. Exatamente. As escolas colocam a responsabilidade para a Secretaria de Educação. Uhum. E acha que quem tem que analisar isso é a Secretaria de Educação. Mas isso faz parte do da escola. trabalho, isso faz parte das discussões. Exatamente. Nós temos que ter durante as ações. Nós não falamos tanto de... Durante o planejamento, a gente precisa levar em consideração Isso. dados para planejar. Perfeito. A gente não fala tanto de avaliação, de diagnóstico, né? Isso aí é um diagnóstico. Que o núcleo gestor, ele sente com o professor para estar mostrando esses dados e até estar vendo de que forma é que esse aluno está sendo avaliado, que ele está sendo aprovado, mas quando vem o IDEB, a pontuação, o percentual está baixíssimo, então precisa estar revendo toda essa situação. Porque E assim, o que eu vejo muito é uma questão de disputa entre escolas. Ranquear, né? A escola fica, né, ansiosa para que Saia o os dados IDEB. saiam para dizer que minha escola é melhor do que a de fulano. Sim. Tem que saber Então por quê. há uma disputa aí, mas não o cerne da questão, né? Por que a escola tal não está Conseguindo avançar, né? É. Por que não há? Quais são as experiências que estão dando conta, que estão dando certo nessa escola, que podem ser replicadas na outra, né? Porque essa é uma visão de rede. Mas vamos voltar aqui, gente, ó. Rapidinho. E essa leitura de dados, ela precisa também ser Eu de costa ficou horrível. trabalhada de uma maneira em que um ponto não é superior ao outro, todos são importantes. Sim. Por exemplo, quando eu citei a questão do abandono, essa importância em que todos os setores da escola têm, porque se na minha portaria eu não sou bem acolhida, isso pode ser um fator de abandono dentro da escola. Se o gestor, a forma que ele lida com o aluno, com a indisciplina, isso também vai ser um ponto do abandono. A forma que esse aluno ele é acolhido, inserido, para ter uma garantia de permanência, porque existe uma matrícula, mas precisa a permanência. E para o aluno permanecer, ele precisa amar aquele ambiente. E aí vem o fator reprovação, que ele vai impactar em outro ponto importante que está nos indicadores, que é a distorção idade-série. Então, quanto maior a reprovação, maior a distorção idade-série, e que vai impactar mais na questão do fluxo também. Sim. E aí essa distorção idade-série que nem sempre o aluno, ele perdeu o ano A. Qual a intervenção para o aluno ele realmente adquirir as competências e habilidades, ele ser promovido no ano B? Muitas vezes esses alunos que são, que têm reincidência nos anos em relação à repetência, eles acabam sendo estigmatizados, marginalizados. Eles não têm um olhar cuidadoso, não têm um olhar sensível, não existem os planos de ação que consigam dar conta destas necessidades em relação ao letramento, em todos os componentes, não é? Talvez aí você já está respondendo a segunda. Eu gostaria então até de trazer para cá, ó, para a gente focar e não perder a atividade toda, né? Até porque assim uma coisa puxa a outra, né? Inevitavelmente. Então aqui, olha, quais são as principais dificuldades vivenciadas, né? Vejam que aqui, se a gente for olhar aqui, e aí o colega trouxe ali, teve uma dificuldade de leitura do dado. Eu vi que tem um baixo aprendizado, mas eu quero corrigir o fluxo. Entendeu? Isso. Aí venham para mim. Quais principais atividades vivenciadas nesse processo? Aí trouxe, né, a ocorrência de que muitos alunos até chegam, veio do jeito que estava lá, viu, gente? Sim. Chega. E se alfabetizar, era para ter corrigido. Mas não desenvolvem adequadamente sua capacidade de leitura e escrita ao longo do ensino fundamental, onde dificulta o processo. E aqui eu vou falar um pouquinho sozinha. Por quê? Deixa eu explicar.
Porque vocês estão todos aqui dentro desse movimento aqui. Eu queria falar um pouquinho para ver se vocês se reconhecem nesse movimento, tá? Nós estamos trabalhando com o F2, não é isso? Já tem gente inscrita, viu? A turma é pequena, mas é boa, viu? Olha, a ocorrência de que muitos alunos até chegam a se alfabetizar. O que é que vocês estão me dizendo? Ele chega a ler, mas ele não interpreta. Isso, peraí. Ele lê e Então, escreve. ali- Analfabeto funcional. Mas Está assim, dizendo que ele está chegando no F2. Muitos alunos até chegam. Muitos. Então tem uma quantidade aí que chega sem também. sim, tem as duas coisas, mas tem uma coisa que segue, veja. Que aí diz assim, mas esses que chegam alfabetizados não desenvolvem adequadamente sua capacidade de leitura e escrita ao longo. E aí, ou seja, galera, Aí tem um problema de noção do que é ensino fundamental. deixa eu falar, eu tô lá. Primeiro, eu queria começar com uma pergunta. A adaptação da avaliação processual, né, dentro ali da escola, se ela for mudada para o formato, a formatação dessa prova Brasil, dos itens que vem na prova Brasil, seria uma ajuda, né, nesse processo de melhorar? Voltando ali para a primeira pergunta, é a minha pergunta. Se a Não se escola trata adaptar- apenas de mudar essa avaliação, porque a gente pode ficar avaliando os meninos o tempo todo igual a prova já faz. E eu posso lhe dizer isso com muita propriedade, porque eu trabalhei 5 anos com material de avaliação externa. Então a nossa discussão é, aqui você tem um suporte que pode lhe ajudar nessa parte do currículo, mas não é apenas a replicagem dos descritores em múltiplas avaliações que vai assegurar que esses estudantes vão se sair bem na prova. O que é que pode garantir? O que é que isso pode melhorar? Eles reconhecem o tipo de questão, eles vão saber olhar um gabarito, eles vão aprender a ler as questões, mas tem um movimento que é anterior, que está dentro dessa matriz que a gente não olha, que são... Quais são os procedimentos de leitura? Que a matriz diz quais são os procedimentos. O que é que tem dentro? Esse descritor contempla o quê? Está dentro de quê? Procedimentos de leitura. E a escola está ensinando quais procedimentos de leitura, que habilidades, a gente vai olhar aqui dentro do DCRB, que habilidades são essas, que quando ele for submetido a essa avaliação, ele vai se sair bem. Poxa, os meninos não sabem selecionar, eles não sabem comparar, eles não sabem esses procedimentos mínimos, né, de grifar, de selecionar o que é importante. Eles não conseguem decidir o que é um tema e um título. Então, e quando é que nós estamos ensinando sobre isso? As habilidades estão aqui, mas nós estamos passando sobre e continuamos dando as nossas aulas. Voltando aqui para a colega que ela quer terminar. Pergunta, obrigada. Então, o que eu percebo... Acho que eu vou ali para frente, porque eu não estou me sentindo bem aqui, não. É uma responsabilização do setor anterior do próximo. Não, porque eu ficar de olho aqui. Na vivência que tenho de ter começado no ensino fundamental 2 e depois ter entrado no ensino fundamental 1, eu ouvi o discurso dos colegas assim: veio para o 6º ano e não sabe ler e escrever. Como é que esse menino passou? Mas, ao mesmo tempo, a forma de avaliação do Fundamental 2 ainda não mudou, porque eu trabalho no Estado e na Prefeitura de Salvador. Na Prefeitura de Salvador, a forma de avaliação já mudou, é conceito, não é mais numérico. Então, o menino se percebe as competências e as habilidades, ele passa ou não. Existe uma aprovação automática que a gente avalia, né? Tem os seus benefícios e a parte ruim que o menino passa, ele tem retenção só em algumas séries determinadas, né? Que é possível segurar, que é o 3º e 5º ano, e ainda assim o professor precisa justificar muito o porquê ele precisa reter aquele menino, mas no Fundamental 2 existe um processo inverso. Os estudantes têm uma dificuldade enorme de vida para conseguir se manter na escola
e ainda assim há uma reprovação muito maior do que numa escola particular com um menino que teria dificuldades cognitivas parecidas, mas na escola pública ele é retido, ele é reprovado. E eu percebo que, assim, os professores do Fundamental 2 falam que o menino chega sem ler e sem escrever, que não é da conta dele fazer esse processo. Que ele, eu entendo que é da conta. Eu estou falando de um discurso que eu ouço e que eu combato na escola. Eu sou de educação física, mas qual é o meu papel dentro dessa alfabetização desse aluno? Como é que eu vou ajudar ele nesse processo de leitura e de escrita? Ler e escrever com consciência do que está escrevendo e fazendo. Então, assim, eu entendo que essa é a minha responsabilidade e tento, com os meus pares, mostrar que a dificuldade do professor fundamental 1, eu conheço minhas colegas pedagogas e enxergo que alfabetizar é um processo mágico e muito difícil. Então, eu não posso ficar segurando também esse menino, porque tem a questão da autoestima dele, tem a questão das dificuldades que não foi conseguida ali, né, no Fundo 1, mas que no Fundo 2 talvez ele consiga vencer por uma série de fatores que a aprendizagem não é só estar na escola, é a família, é o meio onde ele vive, é a história que ele tem, são os colegas que ele tem. A gente tem estudantes que não têm livro dentro de casa, que não tem caneta nem lápis dentro de casa para ele exercitar e praticar, e que tem inclusive vergonha de ter material, porque eu já tive aluno que deixava o material guardado por situações de violência, estava em situação de vulnerabilidade, ele deixava o caderno dentro da escola, porque a gente fez no processo de que entendesse que aquele lugar ali era para ele estudar, era para ele se desenvolver, que não era para ele estar na mesma situação que ele estava na rua, que ali ele tinha que lidar com pessoas de forma diferente de como ele lidava na rua, na esperança de que esse processo dele na rua fosse modificado, né? Mas assim, então eu percebo que a gente fica sempre colocando a responsabilidade no outro. Não foi feito, e digo a gente porque eu sou professora, eu estou naquele corpo ali, então se eu não modifiquei aquele ambiente, né, para um grupo trabalhar de forma diferente, infelizmente eu estou na correnteza, né, sendo levada ali nesse processo. Aqui tem concordo. Tem muitas coisas envolvidas nesse processo. E a gente tem responsabilidade. Nós todos somos responsáveis. Ler e escrever, já dou pro. Ler e escrever é responsabilidade da escola, competência de todas as disciplinas. Agora, alfabetizar não quer dizer que o F2 vai alfabetizar. Só que em que medida o F2 dá as suas aulas, os seus conteúdos numa aula de leitura? Quanto que os estudantes leem e escrevem em todos os componentes? Não se trata de parar para alfabetizar, mas se trata de ler com eles, ler para eles, escrever com eles. E criar as condições que faça sentido ler e escrever dentro dos seus próprios componentes. Mas é isso, o professor não quer. Muitos professores não compreenderam não a têm importância essa visão, disso, né? Que eu preciso do raciocínio lógico para geografia, história, inglês. Eu preciso da leitura e da escrita para matemática, química, para inglês, para arte. Eu preciso dessas habilidades para todas as disciplinas, porque o menino é integral. Não é um pedacinho, não é uma gavetinha que eu tiro, essa gaveta aqui minha, né? É isso, mas tem um conhecimento aí, gente, que precisa ser apropriado e outros abandonados, que é assim, olha, não se lê intencionalmente nos outros componentes. Lê-se a matéria. Mas em que medida esse componente cria as condições de formação leitora para os textos do seu componente? Isso mesmo. Né? Pró. Só um complemento em relação aos critérios de avaliação. Na verdade, os meninos já entram já com a nota, né? Porque nós temos 3 unidades, então vale 5, pelo município que eu trabalho. Então,
Então, assim, ele já tem 5. Sem participar das atividades, já está passado. Entendeu? Porque vale 10, o 5 vai ser o quê? A avaliação, né? É o quê? Participação na atividade. Porque agora ele já tem 5, ele já passou. Aí tem muitos que falam assim, oxe, já estou passado. Não se interessa um pouco, né? Conseguiu 5 para poder passar na avaliação, porque ele já viu. Então há um desinteresse também aí, né? Tem que ver. Mas essa raiz não está aqui não, Pro. Essa raiz está lá atrás. Aqui eu Tem um inscrito ali e eu não estou conseguindo enxergar quem está atrás de mim. eu quero, depois ela. Estão inscritos já. Tá. É assim, baseado no que a colega traz, porque assim, a gente precisa saber que se o aluno chegou em sala de aula e que ele está naquele nível, a gente precisa de fato arregaçar as mangas e tentar mudar aquela situação. Sim. Porque aí eu pergunto, vem um outro questionamento. Se o aluno chegou na sala e que tem toda essa dificuldade, o professor acha que não é responsabilidade dele, aí eu pergunto, e os alunos especiais que chegam às nossas escolas? É responsabilidade Especial dele? não, é com deficiência. Necessidades especiais. Tem que mudar, dizer que eles são com deficiência. Sim, os nossos com necessidades. Com necessidade. PCD, pessoas com deficiência. O que fazer deles? Porque se formos analisar, também é uma situação que chega ali e que chegou e que a gente precisa, vai deixar o quê? Aquele aluno lá no canto? Então eu preciso conhecer qual é a necessidade daquele aluno e buscar meios para que possa ajudá-lo, para que ele não venha ser só mais um e fique lá no canto e vai chegar o momento dele dizer assim, ó, eu não quero estar aqui. Né? Então, assim, é responsabilidade, a gente precisa saber que o aluno chegou à nossa sala de aula, a responsabilidade é nossa. Independente de sermos pedagogos ou não, a responsabilidade é nossa. De outra forma, deixa eu fazer uma moderação aqui. De outra forma, não faria sentido o que nós chamamos de avaliação diagnóstica. Qual o sentido e o lugar de se fazer uma avaliação diagnóstica? Saber o que o estudante sabe, aí a gente vai agora buscar e ancorar essa nossa fala aqui em Ausubel, né, que diz: o que o estudante sabe deve ser averiguado e o ensino deve depender disso. Então, a gente fecharia essa discussão toda aqui em cima disso. O que o estudante sabe deve ser averiguado e o ensino deve depender disso. E aí entra a minha colega, que é coordenadora, e aí ela vai ver o que é que ela pode, quais são as ações pertinentes a serem desenvolvidas para mudar o quadro. Ok. Gente, eu vou organizar aqui. Peraí, ó. Deixa eu olhar aqui. Olha, disse que quando o tempo... Tinha poucas, mas vários poucos. Não, muito qualificada a turma. Olha, diz que quando o tempo passa rápido, que a gente não percebe é porque a gente está sendo feliz, né? Então, só para vocês saberem, e eu organizar o tempo, já são 12h25. Eu vou dar aqui rapidamente para a colega. Tem alguém inscrito ali também. E aí volta para a professora, para fechar e a gente sistematizar essa atividade, porque a gente vai mergulhar em outra assim que voltar, tá bom? Gente, essa capacitação, a mim, né, tem me convidado, né, para muita coisa. A gente já percebeu a grande necessidade de repensar planejamento, né, uma das primeiras, né. Finalmente eu estou percebendo que a gente está conseguindo, através desses documentos, a gente tem a possibilidade de conseguir efetivar a segunda... Ai, meu Deus. Qual é a palavra? Eu não sei falar. A gente precisa formar para a cidadania e a formação técnica, né? Os dois principais norteadores, objetivos da educação. Finalmente a gente está conseguindo efetivamente pensar na possibilidade de formar para a cidadania. É o que eu tenho observado. Mas, como a Proc falou, que a questão estava muito mais abaixo, pensando nessas coisas aí,
nós, enquanto educadores, nós somos escritores e leitores. O brasileiro lê de 3 a 5 obras por ano. Sim. Entende? Então, assim, aí eu falei assim, nós não somos leitores, nós brasileiros. Aí ela fala, a colega aqui falou, não tem mais livraria. Eu digo, não tem livraria porque não tem quem consuma. Vocês estão percebendo? O patamar abaixo é esse aí. A gente não existe mais. Mas é porque, Vocês entenda, a entendem como gente é está no outro complexo movimento também, viu, gente? tem. A gente está no outro movimento de trazer para outros ambientes as leituras, né? Mas ainda assim a gente tem Sim. as Não, estatísticas que revelam, déficit, né? É um né? déficit muito grande. E gigantesco. É. Né? Então, assim, olha que como a gente precisa repensar. A gente também, é o convite desse documento, é a gente repensar a nossa prática enquanto educador. Eu estou aqui repensando enquanto cidadã, enquanto, sabe? Eu não posso ser formadora de leitores se eu não sou. Perceberam o quão primária é a questão? Era só isso, tá vendo? Foi rápido. Pronto. Foi ótimo. E tem uma coisa bem importante para falar sobre isso. Ô, Pro, eu pedi pra a VP dele me deu a VP dele. É cavalheiro ele. Vamos aqui, ó, gente. Vamos ouvir. O texto ele fala assim: a ocorrência de que muitos alunos até chegar a se alfabetizar, mas não desenvolvem adequadamente sua capacidade de leitura ao longo do ensino fundamental. E aí eu pensei o seguinte: todo o trabalho que é feito no ensino fundamental 1, na educação infantil, é voltado para alfabetizar o aluno, preparar o aluno para o ensino fundamental 2, né? Quando chegar no 2, ele, ao longo desse período, ele vai ter a capacidade de fazer... Desenvolver mais amplas, complexas, para dentro. Exato. Só que isso não acontece. É sobre isso que eu chamei a atenção de vocês. Exatamente. Só que isso não acontece. Por que isso não acontece? O que os professores estão fazendo em sala de aula que eles não conseguem atingir, desenvolver adequadamente a capacidade de leitura do aluno? E eu vou aqui, ó, não vou nem chamar para os professores, porque depois fica só para os professores, porque é mesmo para os porque somos nós lá realmente que efetivamos isso. Mas assim, eu acho que a gente pode ampliar isso e pensar assim, ó, venham aqui para mim, como é que a escola, ela está pensando a formação de leitor. Sim. Então, para a gente não botar apenas no colo de um ou de outro, né? Mas ampliar isso e a gente pensar coletivamente como é que a escola, ela pensa a formação de leitor. Quem é responsável por isso? A própria escola, né? Nós somos a escola. Então, assim, aqui tem gente, isso aí é só mobilizador da nossa discussão, mas que traz questões muito importantes para nós, porque assim, olha, isso é uma verdade, e por vezes o F2, ela recebe, a gente sabe que é uma realidade de estudantes que não se alfabetizaram na completude do que é a alfabetização, né? Mas existe também estudantes que chegam alfabetizados, pelo menos com essa base alfabética inicial consolidada, mas que não avançam nos processos de ler, de escrever, de compreender, inclusive o mundo, porque leem os textos. Então, aqui a gente tem um aprofundamento que é grave e que a gente precisa pensar quais são as habilidades que efetivamente dão conta disso, e de que maneira a área se articula para isso. Porque, assim, deve estar discutindo aí em outras áreas as mesmas coisas, mas o nosso papel aqui é pensar como é que a nossa área articula-se para dar conta disso, que é o que vocês vão fazer daqui a pouco, né? Tudo isso aqui é para nos preencher de algo que é importante, para a gente pensar coletivamente como é que a gente olha para isso, só que dentro do nosso município, e a gente levante os nossos próprios desafios. Tá? E aí a gente vai para a última pergunta, que é: o que podemos fazer para superar as dificuldades? Aí tem uma proposição de estratégias compartilhadas entre professores, né, professoras, para fazer os estudantes progredirem na leitura e na escrita. Beleza. O que a gente precisa aqui, na verdade, é fazer um desmembramento, né, um esmiuçar de que estratégias são essas, que habilidades estão em jogo.
Todo mundo junto, né? É responsabilidade da escola, né? Isso. Isso, exatamente. O coordenador, na verdade, tudo isso aqui que eu estou fazendo precisa ser feito lá, né? Lá na escola. Aqui está mais profundo, né? Porque é uma formação e está dentro de um curso, mas na escola a gente precisa ter esses espaços que nos permitam olhar os nossos resultados de verdade, descer para os nossos resultados, articular a área para que a gente possa ter intervenção, olhando para o nosso currículo, né? De que modo ele pode nos ajudar no enfrentamento desses desafios. E agora, ninguém fala, por favor, que eu preciso finalizar isso aqui. Vamos lá. Qual é a nossa atividade, né? Que não é agora, a gente vai sair para almoçar, mas eu já vou deixar encaminhada, para na hora que voltar a gente já entrar engatilhado, foca no jogo, viu, gente? Vamos lá. A partir... Depois, né? Depois, para focar no horário. Vamos lá. A partir da experiência da equipe pedagógica da Escola Girassol e da realidade do seu município, levando em consideração suas experiências no cotidiano escolar, reflita e responda as questões abaixo. Vocês vão entrar nessa plataforma do QEDU, que é conhecida de todos nós, né? Que traz ali o detalhamento dos resultados da avaliação externa e presta um excelente serviço para nos ajudar a olhar, a educar o nosso olhar. E aí vocês vão pensar juntos nesse grupo que está constituído. Vocês vão olhar municípios diferentes, só que vocês vão ver que tem uma aproximação e a proposta é única, tá? Então, quais principais indicadores educacionais do seu município e que desafios ele sinaliza? Dentre os muitos desafios no contexto da sala de aula, selecione um. Vocês vão olhar o resultado como a gente olhou do Girassol e pensar, poxa, quais são os nossos desafios aqui? Né? Aí olha, pode até trocar. Aí você vai, não tem como a gente abrir uma proposta muito grande, você vai pensar, qual é o principal desafio? Né? Dentre esses, né? Qual é o principal, considerando o contexto da sala de aula? E aí vem, ao olhar para o desafio selecionado pelo grupo, quais competências específicas da área indicadas no DCRB contribuem para o enfrentamento dos desafios? Está clara a proposta? Sim. Vamos olhar o resultado real, vamos ver quais desafios nossos resultados trazem para nós e depois a gente seleciona um desafio, depois a gente vai para o DCRB e seleciona qual ou quais competências me ajudam ou contribuem para o enfrentamento desse desafio. Ok? Fechamos? Beleza.